Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 11. O que mais eu poderia ter feito? Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, a bênção do Espírito Santo prometida por Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que mais eu poderia ter feito? O verso áureo, Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Queridos, vários anos atrás a revista Guide publicou uma história infantil muito interessante. Dennis, um menino órfão, era filho adotivo de uma família da Idade Média. Dennis odiava o rei daquela região porque quando seus pais ficaram doentes, os soldados vieram e os soldados levaram Dennis embora e nunca mais ele pôde ver os seus pais. Depois, ele descobriu que o rei havia separado para salvá-lo de todos os horrores da peste negra. A verdade sobre o rei libertou Dennis do ódio que ele havia alimentado por muitos anos contra o rei. Aquele rei sempre agiu por amor do seu povo, mas Dennis não entendia. Muitas pessoas veem Deus da mesma forma que Dennis considerava o rei. O mal que testemunharam ou experimentaram os leva a odiar ou rejeitar a Deus, porque eles se perguntam: onde está Deus se há tanto sofrimento no mundo? Se Deus é bom, por que existe tanto mal? O conflito cósmico nos ajuda a compreender melhor essa questão crucial, mas várias questões permanecem em aberto. No entanto, quando todas as nossas tentativas de obter respostas não satisfazem, podemos olhar para Jesus na cruz e, por meio dele, perceber que podemos confiar nesse Deus que deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Mesmo com todas as perguntas que permanecem sem resposta por enquanto, podemos confiar no Deus que nos amou ao ponto de dar o Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Na parte de domingo, o Cristo vencedor. Embora o inimigo esteja em ação, a quem o próprio Cristo se refere como sendo o príncipe usurpador deste mundo, o verdadeiro rei do universo é Jesus Cristo. Jesus conquistou a vitória por nós e nele podemos obter a vitória também, mesmo em meio às dificuldades e aos sofrimentos. Em cada etapa da sua obra, Cristo combate o inimigo. As Escrituras descrevem o diabo como sendo, primeiro, aquele que desde o princípio engana todo mundo. É assim que a Bíblia define o diabo, porque em Apocalipse capítulo 12 e o verso 9, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12 e o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. É assim que a Bíblia define e descreve Satanás, um grande dragão com 7 cabeças e 10 chifres, chamado também de serpente, antiga serpente, chamado também de o diabo e chamado também de Satanás. Diabo significa aquele que foi lançado através do espaço. Satanás é o adversário, é o inimigo de Deus. Queridos, ele é quem engana todo mundo. Ele seduziu Eva e ele tenta seduzir você também. Ele é o pai do pecado, é assim que a Bíblia descreve. Em segundo lugar, Satanás é aquele que lança acusações contra Deus e o seu povo nas cortes celestiais. Isto está também em Apocalipse 12 e o verso 10. Leia comigo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação
e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Meu querido irmão, aqui nós temos em Apocalipse capítulo 12, no verso 7, a batalha no céu, que ocorreu antes da criação de Adão e Eva. Essa batalha de Apocalipse 12, 7, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Isto ocorreu antes da criação de Adão e Eva. Ele foi precipitado na terra quando a terra era sem forma e vazia, era simplesmente um abismo, como diz Gênesis capítulo 1, verso 2. Capítulo 1 de Gênesis, verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Era assim o planeta Terra. Já existia o planeta, mas era sem forma e vazio, um abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou-os no jardim do Éden, mostrou para eles ali a árvore da ciência do bem e do mal. Portanto, Adão e Eva, ao serem criados, já foram informados e conscientizados deste anjo caído, Lúcifer, que foi expulso do céu e trouxe com ele 1/3 dos anjos. Ele também tentaria Adão e Eva, e Deus explicou que a árvore da ciência do bem e do mal, que estava no meio do jardim do Éden, assim como diz aqui no capítulo 2 de Gênesis e o verso 16 e 17. Esta árvore da ciência do bem e do mal, vocês não podem comer dela. É ali que Satanás vai tentar vocês. Meu querido irmão, Satanás é o tentador, ele foi quem enganou Eva, foi ele que introduziu o pecado no mundo, ele é o pai do pecado, e ele foi expulso do céu exatamente porque ele levantou acusações contra o caráter do Deus Pai. Estas acusações não foram respondidas no céu. Estas acusações estão sendo respondidas na terra, na família humana. É aqui, no planeta Terra, o único planeta onde se infiltrou o pecado, que se tornou um campo de batalha. Satanás se tornou príncipe deste mundo, e é aqui que as acusações que ele fez contra Deus o Pai estão sendo respondidas, refutadas pela vida de Jesus e pela vida dos filhos e filhas de Deus. Você e eu, como filhos e filhas de Deus, estamos refutando as acusações de Satanás contra o nosso Deus, contra o nosso Pai. Por isso, em Apocalipse capítulo 12, verso 10, relata que ele foi derrubado do céu pela segunda vez. Capítulo 12 mostra 2 quedas de Satanás. Quando houve batalha no céu primeiro, antes de Adão e Eva serem criados, e agora no capítulo 12, verso 10, quando ele foi derrubado a segunda vez, quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi derrotado porque Jesus morreu sem pecado. Ele morreu pelos nossos pecados e ele resgatou o direito de ser o representante da família humana. Jesus é o representante da família humana, não mais Satanás. Satanás nunca mais penetrou no céu depois que Jesus morreu na cruz. Antes, nesses 4.000 anos de pecado, entre o pecado de Adão até Cristo Jesus, foram 4.000 anos de pecado. Neste período, Satanás era o representante da família humana, como claramente você pode ver no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, quando Satanás comparecia no céu nos concílios celestiais. Mas quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele subiu ao céu como representante seu e meu, representando a família humana, e não mais Satanás. Por isso, o capítulo 12, verso 10, quando fala derrubado foi aquele que criticava, aquele que acusava os irmãos de Cristo, está falando exatamente do momento vitorioso de Jesus na cruz, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu e da derrota definitiva de Satanás. Por isso, capítulo 12, verso 10, para nós é importante. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Por que foi feita esta proclamação? Agora é chegada a salvação, porque Cristo morreu na cruz, sem pecado, pelos nossos pecados.
ele ressuscitou, ele subiu ao céu, o vitorioso Jesus Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado e não mais pode acusá-los, porque Jesus Cristo é o nosso defensor. Aleluia! Querido irmão, querida irmã, em terceiro lugar, o príncipe usurpador deste mundo é Satanás, mas este príncipe foi vencido na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda não foi destruído. A cabeça dele foi esmagada por Jesus Cristo na cruz, mas ele ainda está efetuando a obra maligna neste mundo. Ele ainda não foi destruído. A destruição deste príncipe usurpador será no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, os ímpios serão ressuscitados para serem queimados no lago de fogo e enxofre, onde Satanás também e os seus anjos, os demônios, serão queimados e se tornarão cinzas. Meu querido irmão, existe um só Cristo, o vencedor, e ele é o nosso irmão mais velho e salvador. O que João capítulo 18, verso 37 nos diz sobre a obra de Cristo em combater os enganos do inimigo? Abra sua Bíblia em João capítulo 18 e vamos ver então o verso 37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus Cristo veio para dar testemunho da verdade, porque ele é a verdade. Em João capítulo 14 e o verso 6, Jesus Cristo declarou, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. E ele veio para dar testemunho da verdade. E você que é da verdade, meu irmão, você ouve a voz de Jesus Cristo. O mundo está sendo enganado pelas mentiras de Satanás. Mesmo pastores e líderes religiosos que usam a Bíblia estão sendo enganados porque estão torcendo a Bíblia e pregando a mentira. Mas aquele que é da verdade, Jesus se revela a este Filho de Deus que ama a verdade e que quer a verdade a qualquer preço. Ele vai encontrar a verdade plena, completa em Jesus Cristo, porque Jesus é a verdade. A Bíblia, a palavra toda de Deus, João 17:17, a tua palavra é a verdade. E Salmos 119, verso 86 diz que todos os mandamentos de Deus são verdade. Portanto, o filho e filha de Deus sinceros, que querem conhecer a verdade a qualquer preço, eles vão encontrar a verdade. Não serão decepcionados nem iludidos por Satanás, aquele que é o pai da mentira, embora as Escrituras ensinem que Satanás é o arqui-enganador, caluniador, acusador e príncipe usurpador e temporário deste mundo. A Bíblia também diz que Jesus é o vencedor, aleluia, e derrotou a Satanás na cruz do Calvário. Derrotou a Satanás na manhã da ressurreição, deixando a sepultura vazia. Jesus veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. João 18:37. Por meio da cruz, Jesus demonstrou de forma suprema a justiça e o amor perfeitos de Deus, refutando assim as acusações do diabo contra Deus o Pai. Mas essas acusações não foram respondidas, não foram refutadas. É aqui, na nossa vida humana, é aqui no nosso pequeno planeta, a única mancha de pecado em todo o universo de Deus. Mas é aqui que o Filho de Deus, que também é o Criador dos céus e da terra, o Filho de Deus se tornou homem. E aqui estão sendo refutadas todas as acusações de Satanás contra Deus. Jesus usou a sua própria vida perfeita para refutar Satanás, condenar as obras de Satanás. Mas você, meu irmão e minha irmã, você como filho e filha de Deus, gerados pelo Espírito Santo, vocês também estão sendo usados por Deus para refutar as acusações de Satanás. E em terceiro lugar, Cristo finalmente destruirá o reino do diabo. No final dos 1000 anos, Cristo destruirá o reino do diabo. Por isso ele está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta
e Deus tem na terra um remanescente fiel, que assim como Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, este remanescente fiel também é batizado pelo Espírito Santo, e assim como Jesus refutou e destruiu as obras do diabo, nós, o remanescente de Deus, também estamos refutando e destruindo as obras do diabo. No fim, não importa o que Satanás faça, ele já é um inimigo derrotado, porque a cabeça já foi esmagada na cruz. E o segredo é reivindicar a vitória de Cristo em nosso favor todos os dias, momento a momento, e também reivindicar as promessas que recebemos por meio da cruz. Meu querido irmão, no grande conflito, já sabemos qual é o lado vencedor. Já sabemos, é o lado de Jesus Cristo. E nós nos alistamos no exército de Jesus Cristo. Somos soldados de Jesus. Somos atacados por Satanás, mas nós temos o escudo da fé, a palavra de Deus para nos defender. Nossas escolhas diárias determinam o lado em que ficamos. Nós estamos do lado de Jesus porque começamos cada dia em comunhão com Jesus, orando a Jesus, entesourando Jesus Cristo em nosso coração, sendo batizados pelo Espírito Santo e mantemos uma conexão vital e permanente com Jesus durante todo o dia. E à noite nos consagramos a Jesus novamente. O Espírito Santo continua habitando em nós quando estamos em atividade. O Espírito Santo continua habitando em nós quando estamos dormindo, porque somos templos do Espírito Santo. Estamos do lado certo da vitória, estamos ao lado de Jesus e por isso dizemos aleluia. Na parte de segunda-feira, justo e justificador. Quem é o único justo? Jesus Cristo. E por que ele é justificador? Porque ele nos justifica dos nossos pecados. A salvação sua e minha está nas mãos de Jesus. Ele é quem é justo e ele é justificador de todo aquele que clama pelo seu sangue. Ele nos justifica dos nossos pecados. Em cada ocasião, a obra de Cristo desfaz a obra do diabo. Cristo veio a este mundo para destruir as obras do diabo. Eu gosto desse texto de 1ª Carta de João, capítulo 3. 1ª Carta de João, capítulo 3, vamos ler o verso 8. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado voluntariamente, conscientemente, é do diabo. Mas aquele que peca por ignorância não é do diabo, porque Deus não considera o tempo da ignorância. Mas depois que nós temos consciência do que é pecado, se nós decidimos continuar no pecado, então estamos mostrando que não nascemos da água e do Espírito, porque o Espírito Santo não habita naquele que decide conscientemente continuar na prática do pecado. Mas a Bíblia, ao dizer aqui na 1ª Carta de João 3,8, quem comete o pecado é do diabo, está se referindo ao pecado consciente, voluntário. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E você e eu não estamos aqui para defender as obras do diabo, mas também para condená-las e refutá-las e vivermos em santidade com Jesus Cristo. Verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, aquele que nasce da água do Espírito não comete pecado voluntário, consciente. Mas e se cometer? Corremos para Jesus Cristo e confessamos os nossos pecados antes do sol se pôr. E então Jesus Cristo nos perdoa. Mas nós não planejamos pecar. É isso que a Bíblia está dizendo aqui em 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não planeja pecar, não peca consciente, voluntariamente, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus agrada-se de Deus, da palavra de Deus, alimenta-se da palavra de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qual a diferença? Os filhos do diabo vivem no pecado voluntário, consciente e planejado. E os filhos de Deus, embora sejam pecadores, não vivem na prática voluntária e consciente do pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. A derrota completa de Satanás ocorre em duas fases. A primeira fase foi na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Cristo morreu sem pecado, refutando as acusações de Satanás de que a lei de Deus não podia ser obedecida, de que a lei de Deus era pesada demais para os seres humanos. Jesus Cristo provou que a lei de Deus é santa, justa e boa. E você e eu, na nossa vida, no dia a dia, será que estamos também provando diante do mundo e do universo que a lei de Deus é santa, justa e boa? Ou será que você vai se unir aos pastores que pregam que a lei de Deus não pode ser obedecida e que a lei de Deus foi anulada? Queridos, isto é pregação de Satanás, que a lei de Deus foi abolida e que ninguém pode obedecer à lei de Deus. Jesus obedeceu à lei de Deus. Noé, Daniel, João Batista, você e eu estamos obedecendo à lei de Deus, não pelo poder que existe dentro de nós, mas pelo poder que recebemos de Jesus Cristo. Jesus Cristo implanta em você e em mim a mente obediente dele. E ele nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos torna vencedores, porque ele escreve os mandamentos de Deus no nosso coração. Após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos. Vejam o que Deus fala através da sua serva Ellen White no Desejado de Todas as Nações, páginas 612, 613. Após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Isto significa que por 4.000 anos, desde o pecado de Adão até Cristo, Satanás mascarou suas intenções. E os anjos de Deus não estavam ainda entendendo bem as intenções de Satanás. Mas quando ele matou Jesus Cristo na cruz, caiu a máscara. Foi então desmascarado. A administração de Satanás foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Ali na cruz, Satanás se revelou como um assassino. Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais. Quando é que realmente se romperam os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos de Deus e Satanás? Na cruz de Cristo. Ali romperam-se os laços de simpatia que existiam. Satanás foi desmascarado e ele foi derrubado do céu. Nunca mais retornou ao céu. Nos concílios celestiais que agora são convocados, vêm todos os representantes dos planetas criados por Deus, e representando a família humana está Jesus Cristo, não mais Satanás. Por isso Apocalipse 12 diz: alegrai-vos, ó céus. Leia Apocalipse capítulo 12, verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por que alegrai-vos, ó céus? Porque Satanás foi derrubado como acusador dos irmãos de Cristo e nunca mais ele penetraria no céu. Queridos, por isso esta frase de Apocalipse 12, verso 12 é importante. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Quando foi proclamada esta mensagem de alegria, de regozijo? Quando Jesus Cristo morreu na cruz e Satanás foi derrubado como acusador dos irmãos de Cristo, e ficou determinado que nunca mais ele compareceria nos concílios do céu. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque ele, desde que Cristo morreu na cruz, Satanás está circunscrito ao planeta Terra e nunca mais vai sair do planeta Terra, e ele sabe disso. Por isso ele está irado. Por isso a raiva de Satanás contra os que guardam os mandamentos de Deus, contra o remanescente de Apocalipse 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por isso esta raiva de Satanás contra o remanescente de Deus que guarda os mandamentos de Deus, porque ele não pode mais ir ao céu, ele está circunscrito na terra. Cristo subiu ao céu como nosso representante, mas deixou na terra um remanescente fiel que também guarda os mandamentos de Deus. Assim como Jesus guardava os mandamentos de Deus, Satanás está enfrentando esta oposição com o remanescente de Deus.
porque o remanescente de Deus é submisso a Deus, batizado pelo Espírito Santo, e ele não vence, nunca vencerá o remanescente de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, o cântico do meu amado. Isaías canta este cântico chamando Deus de meu amado. Em meio ao conflito cósmico, Deus manifesta o seu amor e justiça de maneira surpreendente. No entanto, alguns podem perguntar: será que Deus poderia ter feito mais do que fez para prevenir ou impedir ou eliminar o mal? Quem está falando aqui em Isaías capítulo 5? Abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 5, vamos ler os versos 1 até o verso 4. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. É Isaías que está falando aqui. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Agora, no verso 3, quem está falando é o dono da vinha. Já não é mais Isaías, é o dono da vinha, que é Deus o dono da vinha. Ele diz no verso 3, agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. É Deus que está falando. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Eu poderia ter feito alguma coisa a mais que eu não fiz? Esta é a pergunta. E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Meu querido irmão, aqui nós temos Deus falando da sua vinha. Fez tudo o que pôde. Essa vinha representa primeiramente o povo judeu, que não produziu bons frutos, mas produziu uvas azedas, frutos podres. Isaías entoa ao seu amado um cântico a respeito de uma vinha. O dono da vinha é o próprio Deus e a vinha representa o seu povo. Mas esse texto também pode ser aplicado à atuação mais ampla de Deus no mundo. De acordo com esses versos, o dono da vinha, que é o Senhor Deus, fez tudo o que se podia esperar para que a sua vinha se desenvolvesse. A vinha devia ter produzido bons frutos, mas produziu apenas uvas bravas, que outras versões bíblicas chamam de uvas azedas, mas no original hebraico pode ser traduzido como frutas podres. Isso é tudo que a vinha de Deus produziu. É incrível que Deus chega a pedir às pessoas que julguem o que ele fez. Deus, o Pai, fez tudo. Jesus Cristo, Deus Filho, fez tudo o que pôde. Mas Israel rejeitou o Messias, não por causa do Messias, mas eles se deixaram enganar por Satanás. Lembre-se que o judaísmo, quando Jesus Cristo nasceu na terra, os sacerdotes e o sumo sacerdote, os líderes religiosos, estavam enganados com a religião judaica, que naquele tempo era uma religião que se deixou seduzir pelos ensinos da Cabala. A Cabala estava dominando a mente e os conceitos dos sacerdotes e do sumo sacerdote. E o Deus da Cabala é o Deus de chifres. Meu querido irmão, a Cabala veio de Babilônia através do povo judeu quando retornou de Babilônia. E Cabala é a interpretação espírita do Antigo Testamento. Isto é Cabala. Satanás torceu os ensinos da Bíblia. E ele se tornou o Deus de Anás e de Caifás, dos sumos sacerdotes, dos líderes religiosos. Por isso rejeitaram a Jesus Cristo como o Messias. Por isso eles disseram, não temos outro rei senão César. Preferiram Roma, porque Roma adorava o Deus Sol. E eles estavam submissos não somente ao poder de Roma, mas estavam submissos também ao Deus de Roma, que era o mitraísmo, era adoração ao sol, e adoração ao sol é adoração a Satanás, ao Deus de chifres, ao Deus da Cabala, que se chama Baphomet. Meu querido irmão, a religião judaica estava pervertida, apostatada. A culpa da rejeição do Messias recai inteiramente sobre Israel. Israel deixou de ser o povo escolhido de Deus quando rejeitou o Messias. Deus deu 70 semanas, 490 anos, conforme diz Daniel capítulo 9. 70 semanas Deus deu
para que eles entrassem no programa de Deus e se preparassem para receber o Messias. Mas na 70ª semana, na última das 70 semanas, quando Jesus Cristo foi batizado no ano 27, quando exerceu o ministério de 3 anos e meio e foi morto no ano 31, na metade da última semana das 70, meu querido irmão, ali Israel selou a sua sorte como nação escolhida. Rejeitaram o Messias. E o evangelho continuou sendo pregado ainda entre os judeus, na Judéia e em Jerusalém, até o ano 34. E no ano 34, acabaram-se as 70 semanas. Acabaram-se os 490 anos. E Israel deixou de ser a nação escolhida de Deus. E Deus converteu o apóstolo dos gentios, Saulo, foi convertido em Paulo exatamente na morte de Estevão no ano 34. E então Paulo se tornou apóstolo dos gentios e o evangelho passou a ser pregado ao mundo todo. E o mundo todo que abraça Jesus Cristo torna-se Israel espiritual de Deus, o Israel espiritual do Novo Testamento. Meu querido irmão, o que mais Deus poderia ter feito que ele não fez? Ele fez tudo o que era possível. Mas o livre-arbítrio existia e existe para rejeitar o Messias ou para abraçar o Messias e dar a vida pelo Messias que morreu por nós. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a parábola do dono da vinha. Na parábola de Mateus capítulo 21, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 21, nós temos uma parábola onde Jesus desenvolve o que foi dito exatamente em Isaías capítulo 5. Abra sua Bíblia e vamos ler então Mateus capítulo 21 e os versos 33 a 39. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Este homem que plantou a vinha é Deus e ele fez tudo pela sua vinha. Pode perceber que a parábola contada por Jesus aqui no capítulo 21 de Mateus é a mesma história que está lá em Isaías capítulo 5. Deus plantou uma vinha, cuidou da vinha, fez tudo pela vinha, mas ela produziu frutas azedas, uvas azedas. E aqui diz o verso 34, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Quem eram esses servos que Deus mandou? Os seus profetas? Eles foram enviados para preparar o caminho do Messias. João Batista foi enviado para preparar o caminho do Messias e foi decapitado. Por isso aqui diz o verso 35, e os lavradores, apoderando-se dos seus servos, ou seja, dos profetas, de João Batista principalmente, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, o seu próprio filho, Jesus Cristo, o Messias, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Você está vendo que através de uma parábola Jesus estava contando a história da apostasia de Israel? E o verso 40, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Verso 41, dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores que ao seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O reino de Deus foi tirado da mão de Israel como nação e foi passado para os gentios. Hoje, os judeus que abraçam a Jesus podem se salvar, mas a nação de Israel, como nação, é como todas as outras nações, deixou de ser uma nação escolhida. Até o ano 34, Israel era a nação escolhida de Deus. Mas as 70 semanas determinam não somente o nascimento do Messias, o batismo dele e a morte de Jesus Cristo no ano 31, mas também a profecia das 70 semanas, principalmente a última semana, mostra a rejeição
de Israel como nação, como povo escolhido de Deus. Hoje, o dispensacionalismo, os sionistas, praticamente todos os evangélicos são dispensacionalistas. Eles ainda veem Israel como nação escolhida de Deus. Eles ainda estão procurando a construção do terceiro templo. Por quê? Porque não entendem o templo celestial, não entendem um santuário celestial. Eles querem construir o terceiro templo, um templo na terra, porque eles desprezam o santuário celestial, onde Jesus Cristo é o nosso mediador e salvador. Meu querido irmão, o dispensacionalismo, crido e pregado hoje no mundo evangélico e mesmo pelos católicos, é uma forma de destruir o santuário celestial. A tentativa de construir o terceiro templo é uma tentativa satânica, porque eles ainda querem fazer de Israel a nação escolhida de Deus. Eles não entenderam a profecia das 70 semanas, que falam do batismo de Jesus no ano 27, da morte de Jesus no ano 31 e do fim das 70 semanas no ano 34. 490 anos. Esses 490 anos começaram em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, exatamente como Daniel capítulo 9, versos 24, 25 e 26 nos revelam. Os 490 anos se estendem desde o ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Meu querido irmão, os dispensacionalistas não entendem a última semana das 70, porque eles desmembraram a última semana e jogaram a última semana para o tempo do fim, falando dos 7 anos de tribulação. Jogam para o tempo do fim. É um esforço jesuíta para impedir as pessoas de compreenderem a profecia do Messias, entenderem que aquele era o verdadeiro Messias e que Israel não mais é uma nação santa e escolhida por Deus. Os judeus podem se converter, aleluia, podem se converter sim, abraçando a Jesus, mas não como nação. O Israel hoje é um Israel espiritual, espalhado por todas as nações da terra. Todos aqueles que confessam que Jesus é Deus, eles se tornam Israel de Deus. O que mais Deus poderia ter feito? O Pai nos amou tanto que nos deu seu Filho amado. João 3,16. O evento na cruz demonstra que Deus fez todo o possível para reduzir e eliminar o mal, mas sem destruir o contexto necessário para que o amor autêntico se desenvolva. Se houvesse outra forma disponível para alcançar isso, será que o Senhor não a teria escolhido? Mesmo experimentando sofrimento no conflito cósmico, devemos lembrar que o próprio Deus é quem mais sofre. Se você pensa que você é que sofre, Deus, o nosso Pai, é quem mais sofre. Foi Ele quem deu seu Filho amado para morrer por nós. Olhando para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado trouxe, não só para você, mas principalmente para Deus, o Pai, para o seu Filho Jesus Cristo. Isaías, capítulo 53, verso 4, fala que as nossas dores e enfermidades foram colocadas sobre Jesus. Que tipo de enfermidades e dores Cristo suportou na cruz por você e por mim? O que isso deve nos dizer sobre tudo o que Deus fez por nós e o que a salvação custou para Ele? A minha salvação e a sua, meu querido irmão, foi comprada por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Jesus Cristo foi doado para a família humana, uma doação eterna. Ele faz parte da família humana. Ele se tornou o segundo Adão. Ele se uniu a você e a mim por laços eternos, que jamais se romperão. Aleluia! Deus amado, Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a vindicação do nome de Deus. Nós sempre pregamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dando ênfase que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o pecador. Isto está certo, plenamente correto. Mas, queridos, a vindicação do caráter e do nome de Deus é a primeira razão da encarnação de Jesus Cristo, dele ter se tornado homem.
O acidente da morte do nosso Senhor Jesus Cristo ocorreu na cruz do Calvário no ano 31 depois de Cristo. Mas ali foi o acidente da morte de Jesus Cristo. Mas Deus marcou ali uma corte. Ali foi marcada a corte para que em corte o nome de Deus seja vindicado. O caráter de Deus seja justificado. E a corte foi marcada para 22 de outubro de 1844. A profecia dos 2.300 anos de Daniel 8:14 fala exatamente desta corte que foi marcada para que o nome de Deus seja vindicado em juízo, no juízo celestial, diante de todo o universo de Deus, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, ou seja, no final dos 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. Ali, naquela data, 1844, começou o juízo celestial, a corte celestial, onde Cristo é o juiz, onde Cristo é o advogado. Por isso a Bíblia diz em João capítulo 5, verso 22. Abra sua Bíblia, leia comigo, João 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Pai a ninguém julga. Por quê? Porque ele é o primeiro ser acusado. A corte celestial foi montada, o juízo celestial foi estabelecido exatamente para vindicar o caráter de Deus, que foi acusado por Satanás. Por isso o Pai, que é o juiz, a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, diz João 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E por que deu ao Filho todo o juízo? Capítulo 5, verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem, porque ele se tornou o leão da tribo de Judá. Quando Jesus se tornou o leão da tribo de Judá, ele conquistou o direito de ser o juiz e o advogado no santuário celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Aqui nós lemos no capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos aqui o Pai assentado sobre um trono, tendo o livro do juízo na mão. O livro selado com 7 selos é o livro do juízo. E o Pai não pode abrir este livro. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo o Pai, que tinha o livro na mão, não podia abri-lo. Por quê? É o livro do juízo. Não pode o acusado falar em defesa própria. O acusado tem que ter alguém que o defenda. E Jesus Cristo é o defensor do Pai. Por isso Jesus Cristo encarnou, se tornou um de nós, para que ele conquistasse o poder e a autoridade de abrir o livro. Por isso diz aqui no capítulo 5, veja, capítulo 5 e o verso 4. E eu chorava muito, João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E o verso 5. E disse-me um dos anciãos, um dos 24 anciãos, disse para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Perceba, Jesus Cristo viveu 33 anos na terra, exerceu 3 anos e meio de ministério, morreu na cruz sem pecar, pelos nossos pecados. Por isso diz aqui, ele venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele conquistou o direito de ser o juiz e advogado na corte celestial. A corte de Deus marcada para 1844 tem um juiz, tem um advogado, e o juiz é Jesus Cristo, e o advogado é Jesus Cristo. Por isso aqui diz no capítulo 5, verso 7, ele, Jesus Cristo, veio e tomou o livro da destra, ou seja, da mão direita do que estava sentado no trono. Em 1844, Cristo veio ao Pai, no Santíssimo, e recebeu o livro selado com 7 selos. E o capítulo 6 de Apocalipse 7 e 8 mostram Jesus Cristo abrindo cada selo no processo do juízo, que é realizado em 7 fases. O juízo celestial é realizado em 7 fases, sendo que o 7º selo, a última fase, é o fechamento da porta da graça. Meu querido irmão, por isso, Ellen White, a serva de Deus,
ela fala de uma forma muito convincente e clara que nós deveremos estudar cuidadosamente o capítulo 5 de Apocalipse. Por que ela fala que nós deveremos estudar cuidadosamente o capítulo 5 de Apocalipse? Por quê? Porque ele fala do passado ou porque ele fala do juízo celestial? Leia comigo esse texto de Ellen White que está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 414 e 415. Os que humilham o coração e confessam os pecados serão perdoados. Suas transgressões serão reveladas. Mas o homem que considera que, confessando os seus pecados, demonstra fraqueza, não achará perdão, nem verá em Cristo o seu Redentor. Perseverará na transgressão e cometerá uma falta após a outra e acrescentará pecado a pecado. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritas? Do que a serva de Deus está falando aqui? Do juízo celestial. Veja a pergunta que ela faz. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritas? De que livro Ellen White está falando? Deus revelou em visão para ela. Continua o texto dizendo: o 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. O 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. De que livro o 5º capítulo do Apocalipse fala? Do livro selado com 7 selos. Esse livro é aberto pelo leão da tribo de Judá no Santíssimo, em juízo, na corte celestial de 1844 para frente. Porque é isso que a profecia de Daniel 8,14 fala, que o juízo celestial começaria em 1844. E foi ali que o leão da tribo de Judá recebeu o livro. Que livro? O livro do capítulo 5 do Apocalipse, selado com 7 selos. E Ellen White fala: o 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Por que ela fala que o 5º capítulo do Apocalipse é de maior importância para os que vivem no tempo do fim? Por quê? Porque ele fala do passado? Não, porque este livro fala do juízo celestial. Ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Meu querido irmão, este texto que eu li está no Testemunhos Seletos, volume 3, página 414, 415. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, o juiz do santuário celestial. Ele é o Cordeiro de Deus porque ele morreu por você e por mim, mas ele também é o leão da tribo de Judá porque ele foi nomeado pelo Pai como juiz, porque João 5,22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Deus é vindicado na cruz? Sim, mas a vindicação do caráter de Deus será feita em corte, no juízo celestial. Meu querido irmão, durante os 1000 anos, quando você e eu estivermos no céu com Jesus Cristo, ali nós vamos participar do juízo pós-advento. O que vamos fazer nesse juízo durante os 1000 anos? Nós vamos verificar, nome por nome, daqueles que não se salvaram. Por que não se salvaram? Quantas oportunidades e chances tiveram para se arrependerem dos seus pecados e não se arrependeram? Nós vamos estudar nome por nome, caso por caso, daqueles que se perderam. E por que se perderam? Por livre e espontânea vontade. Durante os 1000 anos, nós vamos julgar os ímpios perdidos e também os próprios anjos caídos, conforme diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Deus será vindicado, pois eles terão a oportunidade de revisar os registros e ver por si mesmos por que ele agiu como agiu. Os remidos concluirão que todos os juízos divinos sempre foram perfeitamente justos e amorosos. No final dos 1000 anos, quando a cidade santa descer do céu e os ímpios ressuscitarem, e Satanás e os ímpios marcharem contra a cidade santa, cercando-a, isto está em Apocalipse capítulo 20. Leia comigo, Apocalipse capítulo 20 e o verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê?
porque agora ele não vai estar sozinho na terra, porque todos os ímpios ressuscitam no final dos 1000 anos, conforme diz no capítulo 20, verso 5. Aqui diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, os outros mortos se refere aos ímpios. Eles não reviveram, não ressuscitaram até que os 1000 anos acabaram. Por isso o capítulo 20, verso 7 fala que Satanás será solto no final dos 1000 anos, porque ele não estará mais sozinho. Agora ele tem uma multidão como a areia do mar. Capítulo 20, verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Batalha contra quem? Contra a Nova Jerusalém que desceu do céu. Exatamente como está no capítulo 21, verso 1 e verso 2. Diz que a Nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos. E eles marcharam contra a Nova Jerusalém. Capítulo 20, verso 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Satanás será queimado no final dos 1000 anos, juntamente com seus demônios e juntamente com todos os ímpios. Mas, queridos, antes deles morrerem, antes deles serem destruídos, todo joelho se dobrará diante de Deus e confessará que Deus é santo e justo em todas as suas ações. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 10 a 11. Filipenses 2, versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quando esta profecia vai se cumprir? No final dos 1000 anos, antes de Satanás ser queimado, destruído. Satanás e todos os seus demônios e todos os ímpios dobrarão seus joelhos diante de Deus. Por isso diz aqui, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Falando dos ímpios. E todos confessarão o quê? Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O caráter do Pai será vindicado. Nenhuma mancha de dúvida pairará no ar, na mente de todos os seres criados, em todos os outros mundos criados por Deus, na mente de todos os anjos que permaneceram leais a Deus, na mente de cada um dos remidos e comprados pelo sangue de Jesus Cristo, na mente de todos, não vai pairar nenhuma dúvida sobre o caráter de Deus, porque todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Tudo isso faz parte da vindicação do caráter de Deus. O caráter do seu Pai, do meu Pai. Em Jesus Cristo, nós vemos a vitória sobre o pecado. Em Jesus Cristo, nós vemos o caráter do nosso Deus Pai sendo vindicado e justificado de todas as acusações, e nós nos alegraremos porque o mal não mais existirá. Satanás será queimado, e a profecia dada por Jesus Cristo em Apocalipse 21, verso 4, vai se cumprir. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu querido irmão, você faz parte do povo de Deus, que está vindicando o caráter de Deus, o nome de Deus na terra. Deus usa você e a mim, assim como usou Jesus Cristo, seu Filho amado, para exaltar a lei de Deus como santa, justa e boa, para exaltar o caráter de Deus como santo e justo e bom. Por isso, nos alegraremos quando contemplarmos toda esta cena do tempo do fim, o mal sendo destruído e Deus criando um novo céu e uma nova terra, onde Jesus Cristo é o Senhor, onde nos alegraremos eternamente, porque aqui, neste planeta, onde Cristo Jesus morreu, este planeta não será somente resgatado, mas será também honrado, exaltado, porque aqui estará o trono de Deus, o trono do Pai e o trono do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 3. E ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, o Pai, e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Você faz parte deste povo de Deus,
que estará na nova terra, alegrando-se com o Pai, alegrando-se com Jesus Cristo e sendo templo do Espírito Santo para todo sempre. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por essa mensagem poderosa que nos traz grande alegria e grande esperança. Derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos e sobre mim. E volte logo nos buscar, querido Jesus. É o que nós imploramos em teu nome. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.